Por que chamam cristãos que não frequentam denominações de desigrejados? Fala aí, galera, tudo certo com vocês? Já reparou que tem uma palavra nova no vocabulário religioso, que é a palavra desigrejado? Parece até um palavrão, né? Desigrejado. Tipo alguém que está sem igreja. E aí, esse rótulo é só um nome para quem não frequenta a denominação? Ou é uma forma de excluir quem não se encaixa no sistema? Hoje, a gente vai abrir a Bíblia, pegar o contexto histórico e ainda jogar aquela visão que ninguém tem coragem de dar, o ocasionalismo e o pressuposicionalismo na veia. Então, irmão, se prepara, porque o papo vai ser sério, mas sem perder o humor. Desigrejado, rótulo ou realidade? Vamos a uma introdução ao termo desigrejado. Vamos combinar que desigrejado não é palavra da Bíblia. É uma invenção moderna para colocar quem não está dentro da igreja institucional num quadradinho do mal. Tipo, se você não tem um crachá de membro na denominação X, você está perdido, fraco na fé, isolado, um eremita espiritual. Mas será que essa história faz sentido? Será que a igreja é só aquilo que a gente vê na porta da congregação? Olha só, eclésia, que a gente traduz como igreja, é palavra grega que significa os chamados para fora. É o povo que Deus chama para fora do mundo, para viver para Ele. E ser chamado não é ter que se encaixar em um sistema humano. Pensa comigo, quantos irmãos na história da fé não foram desigrejados dos seus tempos? Estavam com Jesus e o Espírito, mas nem sempre em estruturas oficiais. Eclésia, chamados para fora. Historicamente, a palavra eclésia já era usada na igreja antiga para falar de uma assembleia, de um grupo convocado para uma decisão pública. Quando os apóstolos começaram a falar da igreja, eles estavam dizendo que o verdadeiro povo de Deus era aquele reunido pelo Espírito e não um sistema. No primeiro século, não existia ainda denominação. Não tinha pastor com microfone, nem templo enorme. A igreja era aquela reunião de irmãos nas casas. Lembra Atos 2? Eles se juntavam em casas, partiam o pão, ouviam a doutrina e o Espírito movia o povo. Essa era a igreja. Então, chamar alguém de desigrejado hoje, sem entender isso, é coisa de quem está preso ao modelo institucional que só veio depois na história. Quer prova? Dá uma olhada em 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27. Paulo explica que a igreja é o corpo de Cristo. E olha só, o corpo não é o prédio, não é a denominação, não é o pastor no púlpito, é o povo. Cada membro, mesmo o menor, é fundamental, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também Cristo. 1 Coríntios 12, 12. E o que é esse corpo? São pessoas chamadas por Deus em comunhão, crescendo no amor e na fé. Outro texto que sempre marco é Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Não fala de prédio, ritual, denominação. Fala da presença real de Jesus em uma reunião genuína. Igreja, igual a corpo e não prédio. Vamos dar uma ênfase ocasionalista e pressuposicional nisso aqui. Aqui entra o segredo do nosso papo. Grave bem isso na sua cabeça. Esse é o segredo aqui desse papo que eu estou tendo com você aqui que está me assistindo aqui nesse canal. O ocasionalismo, se você nunca ouviu falar, fica ligado, né? O ocasionalismo ensina que Deus é a única causa verdadeira de tudo que acontece, inclusive da existência e da ação da igreja. Não é a organização humana que faz a igreja existir, grave isso na sua mente, mas Deus que sustenta o povo chamado por Ele. E esse povo pode estar numa denominação, numa casa, numa reunião online, como você está aqui comigo aqui agora. Você não está ao vivo, mas você está me assistindo aqui no gravado, ou até numa cela de prisão. Já o pressuposicionalismo entra aqui e diz:
A única forma legítima de entender isso é partindo da autoridade da Bíblia como fundamento absoluto, ou seja, não adianta seguir a moda da igreja grande, pequena, pentecostal, reformada, se não for com base na palavra de Deus. E a palavra diz que igreja é povo, corpo e comunhão que o Espírito Santo mantém. Igreja é uma obra do Espírito e não da estrutura. Mas por que desigrejado virou um rótulo negativo, hein? Porque muita gente confunde igreja com controle e poder. Quando alguém foge do sistema que é a denominação, as lideranças sentem que perderam o controle. Aí vem o medo. Se não está na minha igreja, vai cair na heresia, vai dar problema. Mas o medo não pode ser base para rotular irmãos da fé. O que importa é a fé genuína, o compromisso com Cristo, a obediência à palavra, e não se você pagou o dízimo na denominação X ou Y. Vamos para alguns exemplos práticos e bíblicos. Quer exemplo vivo? Paulo pregava onde dava, nas sinagogas, nas casas e até na prisão. Não tinha essa de só na denominação tal. Jesus não fundou um clube, ele trouxe o reino de Deus. E o reino de Deus não está preso a instituições humanas. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade para viver o Evangelho, para ser igreja no Espírito e para não ficar preso a rótulos que não têm fundamento bíblico. Então, irmão, irmã, se chamarem você de desigrejado, lembra, talvez seja sinal de que você está vivendo a liberdade do reino e não a prisão do sistema. Liberdade em Cristo e não em sistema. Então, para fechar, se te chamam de desigrejado com aquele tom de julgamento, não leva para o coração, irmão. O que importa não é a placa na porta, mas o sangue de Jesus que te limpa e me limpa e te chama para ser luz do mundo. Seja onde for, sua missão é seguir Jesus, pregar o Evangelho, amar a igreja, a verdadeira igreja. Se eu estou falando que tem a verdadeira igreja, tem a falsa igreja. Aquela invisível e poderosa, que é a verdadeira igreja. E se você não está numa denominação assim como eu, irmão, mas é fiel à palavra assim como eu, continue firme. Deus está contigo e a igreja é você. Para fechar aqui, para encerrar, se desigrejado é ser aquele que não deixa de seguir Jesus só porque a igreja humana falhou, então pode me chamar de desigrejadíssimo e com orgulho. Agora, irmão, vou pedir para você, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com aquele amigo que vive sendo chamado assim e bora mostrar que a igreja verdadeira é onde o Espírito reina, não onde o sistema manda. Até a próxima e que o reino avance, mesmo que tenha que ser fora do sistema, na liberdade do Senhor. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe e até a próxima.